A China julgou e condenou o dono da Evergrande por fraude, ele está preso por prisão perpétua e não sei o que lá, porque ele foi culpado da quebra das grandes incorporadoras da China, que jogou a economia da China no buraco e não sei o que lá. Não, a culpa não foi dos reguladores chineses que colocaram essa linha, política de 3 linhas, que realmente causou o colapso da Evergrande e de outras incorporadoras também, e que depois foi suspensa quando eles viram que deu merda, né? A culpa não foi dos funça público que fizeram essa merda, não. A culpa foi do cara que se fudeu com essas regras novas que eles inventaram e que quebrou a empresa dele e coisa e tal, né? É típico de comunistão. É igual o comunistão aqui no Brasil, tá? A culpa não é do funcionário público que caga regra aleatória, que ele acha que é bom, que é ruim, não interessa, e aí fode com o mercado completamente, fode com o empreendedor. Não, a culpa é do empreendedor. Esse é o problema. É isso, é o mesmo comunismo do Brasil que tem lá na China também. Vamos entender esse caso aqui. Você sabe que a economia chinesa nunca mais se recuperou desde aquela época e não vai se recuperar, porque o grande problema da China é o comunismo, é justamente o Estado com muito poder. O Estado, o pessoal acha que um Estado poderoso consegue guiar a nação para a prosperidade. Não, um Estado poderoso só comuta o risco, o erro de decisões erradas de um monte de funça que tem dentro do Estado e que acaba tomando decisão errada e acaba fudendo com tudo. Quanto menor o Estado, é melhor. Não é à toa que os Estados Unidos é o país mais próspero do mundo, porque pelo menos durante uma boa parte da história americana, hoje em dia é questionável, tá? Hoje em dia o Estado aqui nos Estados Unidos é grande. Aqui em Nova York aqui é o comunistão, cara. Aqui é igual a China, igual o Brasil. Mas houve uma época grande na história dos Estados Unidos em que havia um governo mínimo aqui. Era um país libertário, com um governo mínimo, né? E aí você tem realmente a prosperidade, porque a sociedade como um todo toma decisões melhores do que o Estado. Ah, em 100% dos casos? Não, é lógico que não, sempre tem erro em qualquer lado. A questão é que o custo do erro individual no mercado é pequeno, o custo do erro estatal é uma merda. Quem é que causou essa coisa toda? Não foi o cara estava tentando salvar a empresa dele. O que causou a merda toda foi a porra dos funcionários públicos chinês, que fez merda com essa política de 3 linhas que eles inventaram e que causou o crash todo lá. Mas os funcionários públicos... Não, olha só, olha a acusação que ele fala aqui, ó. Porque ele violou direitos de propriedade públicos e privados e comprometeu a integridade de funcionários públicos no desempenho de suas funções. Tadinho dos funça, só porque eles cagaram regra aleatoriamente aí e deu errado, aí a culpa é dele, a culpa é do empresário malvadão. Eu sou Peter Turbuni, esse é o canal Ancapsu, eu tô gravando esse vídeo no dia 21 de agosto de 2026, às 11 horas da noite. Essa notícia foi sugerida por Spartacus, Monark Pega Traveco e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui. Para quem não lembra, tem vídeos aqui no canal desse escândalo da Evergrande, tá? Isso aconteceu nos anos 2000, 2001, a coisa de 4, 5 anos atrás, né? A China sempre teve a tendência de investimento em imóvel, né? Os chineses sempre gostaram de investir em imóvel, porque o mercado de ações lá é muito regulado pelo Estado, as ações não valem muito, então tem essa ideia de que você tem imóvel, é um investimento para o futuro, né? E isso gera um certo problema lá na China, porque a China hoje tem verdadeiras cidades fantasmas. Um monte de gente compra apartamento e, na verdade, ninguém mora lá, porque comprou para investir. E quando a pessoa resolve vender esse apartamento, ele não vale nada, porque não tem ninguém morando lá. Vai vender para quem? Quem é que vai comprar esse apartamento numa cidade deserta? Então, esse tipo de coisa, né, isso é um problema cultural chinês que já é, de certa forma, o resultado dessas políticas absurdas do comunismo, né? A China, ela se tornou comunista na década de 1950, né, 54, que foi a revolução por lá. No primeiro momento foi um comunismo muito linha dura, com Mao Zedong e coisa e tal, e causou mortes, todo aquele negócio que teve na União Soviética também, de pessoas morrendo de fome, coisa e tal, teve na China também, né? Porque o idiota do esquerdista acha que não, que eu tomando controle do país eu vou mandar em tudo e aí eu vou resolver todos os problemas. Aí faz um monte de merda,
morre gente pra caralho de fome, né, de coisa e tal, porque ele, né, o idiota do esquerdista acha que vai resolver alguma coisa. Aliás, tem direitista que tem esse problema também, tá? Que acha que não, porque se o governo der subsídio pra cá e fizer isso, e fizer... Cara, quanto menos o governo fizer, melhor. Qualquer coisa que o governo faz, ele só faz merda. Tudo que o governo faz é merda, 100%. Não tem nada que seja positivo. Então, acaba fazendo merda, né? E aí, quando é uma ditadura como era a comunista, morreu gente pra caramba. Quando o Mao Zedong morreu, logo depois teve o colapso da União Soviética. E daí, os chineses, na época já era o Deng Xiaoping, eles falaram, não, vamos evitar esse negócio, vamos implementar o capitalismo aqui, coisa e tal. A frase famosa do Deng Xiaoping, né? Não importa a cor do gato, desde que ele casse ratos, né? Ele queria dizer, não importa se é comunismo ou capitalismo, desde que funcione, gere coisas, gere riqueza e coisa e tal. E de fato foi isso que salvou a China de um caminho que seria similar a da União Soviética, de colapso econômico também, né? Ela conseguiu ter uma sobrevida. Mas como eu já expliquei para vocês, essa sobrevida dá uma melhorada, mas não resolve o problema, porque continua o governo mandando em tudo. Só é mais discreto, só dá aquela ilusão que a pessoa pode fazer comércio e coisa e tal. É igual no Brasil, né? Que você tem essa ilusão de que você é dono de carro, que é dono de casa no Brasil. Não é, né? Tem que pagar IPVA, tem que pagar IPTU, tem que pagar a porra toda. Ou seja, praticamente você paga aluguel a sua vida inteira, né? Então, aí lá na China eles têm esse problema, né? Então, e começou a ter problemas cada vez mais sérios. A China cresceu muito entre os anos 2000 e até 2018, mas a partir daí simplesmente não conseguiu crescer mais e começou a ter problemas. E aí, justamente nessa época, 2021, eles preocupados com o fato de que essas empresas estavam crescendo muito, eles publicaram essa política das 3 linhas vermelhas. Eu não vou entrar nisso aqui, eu fiz vídeo sobre isso na época, a gente falou sobre isso na época, uma lambança que eles fizeram, né? E isso causou a quebra da Evergrande. A Evergrande era a segunda maior incorporadora da China. Incorporadora, constrói prédio, né? Constrói prédio e vende imóvel, né? Aí agora aqui, ó, o Caian foi considerado culpado de fraude financeira e outras irregularidades envolvendo a incorporadora. Eu não sei se ele tem culpa ou não, pode ser que ele tenha culpa também, tá? O que eu sei é que é típico de governo comunista você culpar o empresário, os funça público, os idiotas que fizeram essa política de 3 linhas, ninguém foi culpado. Esses não foram culpados. Até porque quem assinou a porra toda foi o Xi Jinping, né? Então, não tem culpa nenhuma, zero culpa e coisa e tal. Depois eles voltaram atrás aqui. A China tirou essas regras que começaram essa crise lá atrás, né? Porque viu que deu merda, que fez merda pra caralho, que causou esse monte de problema, né? Mas aí eles não reconheceram, não, esse pessoal não foi pra cadeia, não. Quem foi pra cadeia é o pobre do empresário. Quer dizer, pobre não, ele é rico pra caralho, tá? Ele ganhou dinheiro pra caralho com essa porra. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser notório que ele foi pra cadeia, não o funcionário público que fez merda, né? Aqui, ó, o Hui, também conhecido como Xu Jiayin, do grupo Evergrande, foram considerados culpados de várias acusações, fraude financeira, ativos, não sei o que lá, não sei o que lá. E a conduta criminosa da China Evergrande Group, de sei lá o que, prejudicou gravemente a ordem da economia do mercado socialista. Não foi o Funça que criou essa regra de merda aqui que causou a bola. Não, foi o cara, né? O cara que é o culpado, né? E comprometeu a integridade de funcionários públicos no desempenho de suas funções. Tadinho do funcionário público, ele cagou merda pela boca e agora é culpado porque botaram culpa nele, não pode. O funcionário público não teve culpa nenhuma. O Evergrande Group foi multado em 8,8 bilhões de yuans e coisa e tal. Quebrou a empresa, tá? Quebrou. O pessoal que tinha comprado apartamento se fudeu, ficou sem apartamento e coisa e tal. Enfim, muito triste isso daqui, tá? Tem aqui a explicação mais detalhada dos crimes e do que ele foi culpado, do que ele foi acusado, mas é tipicamente essa acusação de você ousar fazer capitalismo, ousar abrir empresa em regime comunista. No Brasil tem muito esse tipo de problema também, né? Não vê a Casas Bahia, né? A Casas Bahia está em dificuldade,
demitiu uma parte dos funcionários para adequar os custos, fechou um monte de loja para tentar sobreviver. O Ministério do Trabalho, não, que não pode demitir, que capitalista malvadão, não pode. E aí vai quebrar a empresa toda, né? É a mesma coisa aqui, né? A culpa é do cara, nunca é dos funcionários públicos. A culpa no Brasil, da loja das Casas Bahia, é verdade que sempre, como em todos os casos, tem múltiplos fatores nisso daqui, tá? A Casa Bahia não quebrou só por causa dos juros altos do governo Lula. Ela quebrou também porque está havendo uma mudança, né, de comportamento das pessoas que compram menos móveis e menos eletrodomésticos em loja física e preferem comprar pela internet, né? Comprar pela internet é mais simples, é mais tranquilo e coisa e tal, mais, né, fácil de fazer. Então muita gente tem optado por isso. Mas as Casas Bahia está fazendo o correto, está diminuindo de tamanho, já que tem menos demanda de compra em loja física, o pessoal compra pela internet mesmo, fica mais tranquila a coisa, né? Só que um dos fatores que prejudicou muito o comércio no Brasil é a taxa de juros absurda. A taxa de juros absurda e os programas Desenrola do Lula, que só aumenta a inadimplência, né? Como eu expliquei para vocês, esse programa Desenrola pode dar a impressão no primeiro momento que vai diminuir a inadimplência. Não, vai aumentar a inadimplência. Por quê? Porque você diz para a pessoa assim, ó, pode ficar devendo, que depois a gente dá um jeito de você pagar mais fácil. Aí o que a pessoa pensa? Então não vou ficar pagando essas porra, porque eu vou pagar, vou esperar o próximo Desenrola. Já teve Desenrola 1, já teve Desenrola 2, daqui a pouco tem Desenrola 3. É o tipo de situação burra, você não resolve o problema, piora o problema mais ainda, né? Então, de novo, a culpa da quebra das Casas Bahia é do Lula, né? Ele que botou os juros nessa altura enorme para tentar se reeleger, gastar dinheiro como se não houvesse amanhã, pagando lá a Roberta Luxinger, o Lulinha, o careca do INSS, não sei o que lá, e, né, para pagar isso tudo tem que subir os juros, né? E aí subiu os juros, quebrou as empresas de comércio todas, as varejistas todas, né? A culpa é do Lula, mas o Ministério do Trabalho vai criticar o empregador lá, o patrão, né? Filhos de uma puta, é o que eu falo para vocês. Prosperidade você tem quanto menos o governo toma decisões no final das contas. Governo tomar decisão, 100% das decisões governamentais são merda. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.